O deputado Chico Alencar foi um dos palestrantes da mesa de análise de conjuntura que aconteceu hoje na Conferência Estadual dos Bancários. E agora a gente bate um papo com ele sobre o momento em que o país vive. Oi, Chico, boa tarde. Prazer estar aqui, essa bênção da natureza. O governo Michel Temer já anunciou aí uma série de medidas que estão sendo questionadas, entre elas redução de ministérios, privatizações, reforma da Previdência, etc. Queria que você falasse um pouquinho como que você vê essa plataforma de governo e o processo que levou o Temer à presidência. O governo tem um defeito congênito de não ser governo legítimo. E a maior prova cabal, evidente disso, é que ele quer implementar o programa derrotado em 2014, no segundo turno das eleições presidenciais. Derrotado, inclusive, pela chapa da qual ele fazia parte como vice. Ou seja, a gente vive um momento no Brasil em que os sinais estão trocados, as cartas estão embaralhadas, a coerência parece ser o que menos importa, e o que se vê é um cenário aí de privatização total, de precarização de direitos de trabalhadores, de retrocesso, tudo em nome do propalado ajuste fiscal, que nos moldes como é concebido e tocado, interessa sobretudo ao grande capital financeiro, aos poderosos de sempre. Portanto, todo governo é, na sua efetivação, aquilo que foi na sua campanha. Um governo como esse que está aí, que não teve campanha, que não teve propostas discutidas, que não teve programa apresentado à população, é totalmente antidemocrático. Vale dizer, inclusive, que mesmo a ideia do impeachment, que de fato tem abrigo constitucional, mas foi um evidente abuso desse dispositivo constitucional, com as tais pedaladas, créditos suplementares que todos os governos praticam, ele não obedeceu a esses critérios mínimos de apresentar proposta, programa. Foi montado a partir de uma conspiração, de uma grande articulação que contou com apoio evidente, descarado dos grandes grupos econômicos, as federações de indústrias, o agronegócio, as federações comerciais, os bancos, os donos do poder, que estavam inclusive no governo Dilma, mas Dilma tornou-se disfuncional para eles por uma série de motivos. Então, se é no governo que se foi na campanha, a não ser que haja estelionato eleitoral, que também está virando moda no Brasil, quem não fez campanha vai fazer um governo também totalmente descomprometido com a população. Só que há resistência. Onde há opressão, há reação. Portanto, o cenário que se vê é de muito conflito social, de muita tensão, de muita luta. Chico, você citou aí algumas medidas promovidas já pelo PT e hoje mais cedo você disse que o projeto petista tinha chegado a certo esgotamento, que o governo optou por tentar fazer uma conciliação de classes e não realizou medidas estruturantes que eram necessárias. Você acha então que o PT contribuiu para esse cenário de crise política que a gente vive? O que significou esses 13 anos de governo do PT? Eu diria que é como separação de casal. Nunca tem um lado só. Por mais que, em geral, qualquer um que teve que se separar e não queria reclame, né, fique magoado, sempre o desajuste de uma relação tem os dois lados. Aqui, transferindo essa metáfora conjugal para a vida política, a gente tem forças que se articularam, como eu já disse, muito poderosas, que têm o condão de estar sempre no poder no Brasil e que reagem a qualquer reforma. A elite brasileira é muito reacionária, muito conservadora, muito aristocrática, muito preconceituosa. Então é claro que a aceitação de Lula lá em 2002 foi feita sob condições. O governo dele, enquanto o ambiente econômico estava satisfatório, também em função das condições internacionais, a economia brasileira não é autárquica, autônoma, que independe da conjuntura internacional, claro que não. Tanto que boa parte do impeachment agora se deveu em função da crise econômica que nos atinge. Mas essas elites aceitaram os governos Lula, aquele reformismo fraco, um capitalismo popular, o crédito, a inserção no mercado de consumo de segmentos importantes, a chamada classe C, nessa definição muito precária sociologicamente de categorias e classes sociais.
Então houve um ambiente de bolsa para os pobres, mas também bolsa banqueiro, digamos assim. E esse mar de rosas começa a se desvanecer já no primeiro governo Dilma e, sobretudo, nesse agora, o segundo, que sequer começou a rigor. E olha que ela apresentou o programa do ajuste fiscal concebido pelo Levi, que foi consultor econômico do Aécio, mas nem assim. Preferiram trocar tudo na mão grande, digamos. É claro que com os votos da Câmara, do Senado, com aquela qualidade de parlamentares que lá estão eleitos pelo povo, sem dúvida, mas é um Congresso Nacional muito precário. Isso ficou evidenciado, aliás, no dia 17 de abril, naquela votação de domingo em cadeia nacional, e ali foi curioso, é como se um time tivesse goleado o outro, 7-1, mas o time jogando mal, pessimamente, fazendo falta, futebol feio. Foi assim, o povo ficou assustado. Mas esses que querem essa mudança, tirar a presidente, houve um certo refluxo. E eu acho que se fizesse uma pesquisa hoje, se valeu a pena tirar a Dilma para colocar Michel Temer, ia pelo menos dar pau a pau, dar um empate aí. Tanto que os institutos de pesquisa estão calados. O início desse governo ilegítimo e interino de Michel Temer foi péssimo. Agrediu o pessoal da cultura, as mulheres, os negros, as comunidades indígenas, ameaça os trabalhadores, o SUS, o Ministério Público, declarações dos seus ministros são um desastre. Então é muito tiro no pé para poucos dias de governo. E Chico, você cita aí o Congresso, né? Essa classe hoje de parlamentares que está ocupando a Câmara e o Senado. Você já tem mais de 10 anos como deputado federal. A gente pode dizer que a conformação hoje da Câmara e do Senado é uma das mais conservadoras do último período? O que isso impacta para os trabalhadores, exatamente? Atribui-se a Ulisses Guimarães a seguinte frase: o parlamento que temos é o pior possível até a próxima legislatura. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então a gente vê, como um empresário falou em 2014, num rasgo de sinceridade, este é o melhor Congresso que poderíamos ter comprado. De fato, na Câmara, 7 de cada 10 deputados foram bancados ou por grandes corporações financeiras, ou por empreiteiras, essas aí da Lava Jato, ou por mineradoras, ou pelo agronegócio. Outros também foram bancados por uma religiosidade que arrebanha muitos fiéis, neopentecostal, mas que é de manipulação também. Por isso que se fala em bancada do boi, da bala, da bola, da Bíblia. É um BBB. Os infinitos Bs, né? Exatamente. Então é um Congresso muito ruim e pouco representativo. Em 2013, naquelas manifestações multitudinárias, difusas e confusas, é verdade, tinha de tudo, mas um grito unânime não nos representam. Então, o sistema representativo como um todo, ele é degenerado. Os partidos, com raríssimas exceções, estão derretidos dentro daquilo que deviam ser, com um corpo doutrinário, uma visão de mundo, um projeto de país, uma proposta para os municípios de governos democráticos, participativos. Então, tudo isso é uma mixórdia. O trabalhista não é trabalhista, o socialista é capitalista, o dos trabalhadores é mais dos patrões, e por aí vai. Os social-democratas, na verdade, são partidos sofisticados, punhos de renda, os liberais são conservadores. É um quadro de anomia total. Então, ou se tem uma reforma política radical a partir de uma constituinte eleita em igualdade de condições de apresentação dos diferentes projetos, ou a gente não vai avançar. Nós defendemos lá nessa legislatura a reforma política, que foi iniciativa popular de lei proposta pela OAB, pela CNBB, muito boa, por sinal, tão boa que não prosperou no Congresso. Chico, para a gente finalizar, esse momento que a gente vive de uma série de denúncias e escândalos de corrupção gera em muitas pessoas uma certa desesperança, um sentimento de desesperança. Mas são abertas também novas janelas, novas experiências de mobilização, de organização social. O que você aponta como caminho? O caminho é esse.
organização pela base, abertura às novas organizações mais horizontalizadas. Não há mais apenas partidos, sindicatos, igrejas. Há também grupos culturais os mais diversos. A sociedade brasileira está cada vez mais plural, e isso é muito bom. E eu fiquei muito impressionado, tenho me surpreendido, desde 2013, com alguns fenômenos. Por exemplo, no Rio de Janeiro teve um dia de manifestação contra a proposta da redução da maioridade penal, que é uma proposta sempre tida e dita como impopular. Mas olha, eu vi grupos no centro do Rio num domingo das mais diferentes origens, mobilizados com cultura, com teatro, com artes, com expressões novidadeiras, digamos assim, muita juventude, a mulherada presente, que colocou 30 mil pessoas ali no centro do Rio, com uma mobilização que foi pela internet. Então, a internet traz um elemento novo de conectar mentes, buscar significados e contestar os poderes tradicionais, às vezes dos próprios partidos de esquerda, inclusive. E eu vejo isso com alegria até. Eu acho que é uma chacoalhada boa, nem tudo está no nosso campo de visão, muito menos de profecia. Por outro lado, o clamor contra a corrupção é muito justo, as pessoas não querem ser roubadas. Agora, isso exige também que você, como pregava o Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Se você combate a corrupção, o desrespeito à ética pública, você não pode subornar o guarda da esquina, dar um jeitinho aqui e ali, que é uma tradição brasileira muito antiga. A corrupção não foi inventada pelo PT, ela é larvar, sistêmica, histórica. Na Carta do Caminha, relatando a descoberta do Brasil ao rei Dom Manuel, já há um pedido de tráfico de influência lá, quer dizer, vem de longe. Agora, esse clamor não pode ser nos níveis udenista, como se dizia antigamente. Só com homens probos, bons, de caráter íntegro, você resolve o problema da corrupção. Você tem que ter estruturas cada vez mais transparentes, sob controle popular. Nenhuma conta de governo pode ser secreta, nenhum ato administrativo pode ser feito na encolha. E esse clamor existe por transparência, democracia participativa e direta, e novas formas de expressão da sociedade. Tá ótimo, Chico. Olha, muito obrigada. A gente agradece pela entrevista, por você ter vindo para a nossa conferência e esperamos que tenhamos outras oportunidades para conversar mais. Obrigada, a gente fica por aqui.